só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Nessa videoaula, nós iremos falar sobre o Manifesto Antropófago, publicado em 1928 por Oswald de Andrade. Oswald de Andrade foi um poeta brasileiro e um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Ele fez parte do chamado Grupo dos Cinco, os 5 criadores da Semana de 22. Foram eles o Menotti Delpicchia, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, 3 escritores, e 2 pintoras, a Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Tarsila e Oswald foram casados e Tarsila presenteou Oswald com um quadro para seu aniversário. Esse quadro foi o Abaporu. Foi esse quadro que deu a Oswald a inspiração para a criação do Manifesto Antropófago. E por quê? Primeiramente, vamos dar uma olhada nesse quadro. O Abaporu pode ter diferentes interpretações. O pé grande desse homem pode ser uma alusão à relação dos povos indígenas com a terra, ou também pode ser uma indicação do trabalho físico representando os trabalhadores braçais. Além disso, a cabeça pequena dessa criatura remete à falta de pensamento crítico, porque o povo brasileiro teria sido impedido de pensar devido à imposição do pensamento do colonizador. Além disso, o quadro apresenta influências das vanguardas modernistas europeias. As formas utilizadas remetem ao cubismo, e essa imagem fantástica dessa criatura remete ao surrealismo. Foi olhando para esse quadro que Oswald teve a inspiração para realizar o Manifesto Antropófago. Por isso que, no manifesto publicado na Revista de Antropofagia, há o desenho do quadro do Abaporu. Ao olhar para o quadro, Oswald se lembrou dos povos indígenas que se alimentam de carne humana. Por isso que o nome do quadro é Abaporu, uma expressão que vem do Tupi-Guarani. Significa literalmente homem que come gente. Aba significando homem, porá gente e o comer. Mas o que tudo isso tem a relação com o modernismo, com a literatura? Vamos pensar primeiro o que é antropofagia. Originalmente, a palavra antropofagia vem do grego e significa humanos que se devoram. Era uma expressão usada então para designar os rituais realizados por alguns povos indígenas, em que após batalhas ou ao capturar os inimigos, eles comiam a carne desses inimigos, mas não apenas como uma forma de canibalismo, e sim para poder adquirir as energias positivas dessa pessoa. Eles acreditavam que ao comer a carne de uma pessoa que era forte, inteligente, corajoso, eles iriam assumir essas características. Oswald de Andrade utilizou a ideia de antropofagia de uma forma metafórica. Assim como os indígenas consumiam a carne para poder assimilar essas características, Oswald acreditava que o Brasil estava num momento que era preciso assimilar as características literárias e artísticas dos outros países, se inspirar nas vanguardas europeias que estavam em voga, não apenas para consumir aquilo, não apenas como uma cópia do que estava sendo feito nos outros países, mas realizando uma assimilação, processando aquilo que era feito na Europa e para criar algo que fosse propriamente brasileiro. A ideia era se inspirar nas técnicas, nas ideias propostas na Europa, mas utilizando temas autenticamente nacionais, trazendo, por exemplo, a mitologia indígena, trazendo representações do cenário brasileiro, da história brasileira,
de modo a criar uma representação artística que fosse nossa, que fosse do Brasil, mas que tivesse em conformidade com a modernidade, trazendo algo novo. Foi a partir dessas ideias que Oswald de Andrade criou o movimento antropofágico. Para conseguir circular suas ideias, Oswald, junto com seu amigo Raoul Bopp, criaram o Clube da Antropofagia e a Revista de Antropofagia para poder circular e divulgar as ideias do grupo. Foi nessa revista que, em 1928, o Oswald lançou o Manifesto Antropófago, no qual ele fala um pouco então dos ideais propostos por ele, qual é o conceito da antropofagia, só que ele não explica isso de um modo direto. O próprio manifesto ele é realizado de uma forma artística, refletindo quais são as ideologias, a estética defendida por ele. Vamos então dar uma olhada nesse manifesto. Vamos ler um trecho dele. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Por que o Oswald fala isso aqui? Ele não está falando só da arte, mas ele está falando do aspecto social, econômico, filosófico, religioso. Por quê? Ele reconhece que nada se cria do vazio. Tudo tem uma inspiração do que já existe. E quando a gente fala do Brasil, por ter sido um país colonizado pelos portugueses, toda a nossa estrutura social, econômica, etc., foi imposta pelo colonizador. E lá no final ele escreve: a nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de Dom João VI. Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro faça. Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé da Maria de Fonte. Então, aí, ao falar que nossa independência ainda não foi proclamada, Oswald está fazendo uma crítica ao fato de que, apesar de termos tido independência de Portugal, o Brasil ainda era dependente no meio social, no meio artístico, do que era realizado na Europa. Ainda não teria ainda feito uma separação entre Brasil e Europa. Ainda existia uma relação de dependência. Ficamos então por aqui com o resumo do Manifesto Antropófago. Para saber mais sobre isso e sobre outros assuntos super importantes para você prestar o vestibular, acesse o site do MeHelp, realizado pelos estudantes da USP. E até a próxima!